Em janeiro de 1996, a cidade de Varginha, em Minas Gerais, tornou-se o epicentro de um dos casos mais famosos e controversos envolvendo OVNIs e extraterrestres em todo o mundo. O que começou como uma série de relatos estranhos, rapidamente se transformou em uma narrativa de mistério e pavor, marcada por alegações de avistamentos de criaturas e operações militares secretas. Tudo começou na madrugada de 13 de janeiro, quando fazendeiros locais relataram ter visto algo estranho no céu. Uma luz forte, vermelha, cruzava os céus de maneira errática, diferente de qualquer aeronave conhecida. Algumas testemunhas disseram que o objeto parecia estar em queda, desaparecendo na direção de uma área rural nos arredores da cidade. Pouco tempo depois, moradores começaram a ouvir sons incomuns e relatos de animais em pânico começaram a surgir, como se algo perturbador tivesse invadido a tranquilidade daquela madrugada. No dia 20 de janeiro, por volta das 8 horas da manhã, bombeiros foram acionados para investigar algo incomum na área rural. A princípio, a chamada parecia ser apenas mais um dia de trabalho, mas o que encontraram foi muito além do esperado. Segundo relatos de testemunhas anônimas, uma operação militar já estava em andamento, com soldados isolando uma área específica. O boato era que haviam capturado algo ou alguém no local. Mais tarde, naquele mesmo dia, 3 jovens irmãs, Liliane, Valquíria e Kátia, estavam caminhando por um bairro chamado Jardim Andere. Enquanto atravessavam um terreno baldio, elas avistaram uma criatura que jamais poderiam imaginar existir. Segundo as meninas, o ser era baixo, com cerca de 1,60 metros, tinha pele marrom, olhos grandes e vermelhos e protuberâncias na cabeça que lembravam pequenos chifres. O ser parecia estar ferido ou debilitado e fazia movimentos lentos, como se estivesse com dificuldade para se mover. Apavoradas, as irmãs correram para casa e contaram aos pais o que haviam visto. O relato delas se espalhou rapidamente pela cidade e logo mais pessoas começaram a dizer que tinham visto algo estranho. Algumas alegaram ter avistado mais de uma criatura, enquanto outras disseram ter testemunhado veículos militares transportando algo em caixas seladas. Moradores locais também relataram um aumento repentino da presença de soldados e viaturas na cidade, especialmente na direção do local onde o objeto voador teria caído dias antes. Os rumores cresceram ainda mais quando relatos começaram a conectar os eventos a supostos procedimentos médicos secretos. Uma enfermeira do Hospital Regional de Varginha afirmou, anonimamente, que uma criatura foi levada ao local para exames. De acordo com ela, médicos e funcionários foram orientados a manter sigilo absoluto sobre o que haviam visto. O que ela descreveu era assustador. O ser estava gravemente ferido, mas ainda estava vivo. Poucos dias depois, surgiu outro ponto crucial da narrativa. Policiais militares que supostamente estiveram envolvidos na captura relataram sentir-se mal após o contato com a criatura. Um deles, Marco Eli Xerezi, teria morrido semanas depois de uma infecção generalizada, alimentando especulações de que sua morte estaria ligada a um possível contato com a entidade. Enquanto a população local estava em alvoroço, autoridades e especialistas se dividiram entre tentar desmentir os eventos ou investigar o que realmente estava acontecendo. A Força Aérea Brasileira negou veementemente qualquer envolvimento com alienígenas, afirmando que os movimentos militares na área faziam parte de exercícios de rotina. A mídia, entretanto, continuava explorando cada detalhe do caso, enquanto ufólogos de várias partes do mundo chegavam a Varginha para documentar o que já era considerado o Roswell brasileiro. As investigações oficiais não levaram a nenhuma conclusão definitiva. Porém, com o passar dos anos, mais testemunhas vieram à tona, incluindo civis que alegaram ter visto a criatura ou os militares atuando de forma suspeita. Alguns sugerem que o governo brasileiro, em cooperação com os Estados Unidos, teria recuperado os destroços de uma nave extraterrestre e capturado sobreviventes para estudos. Outros acreditam que tudo não passa de uma confusão envolvendo animais e pessoas sob influência de pânico coletivo. Hoje, quase 3 décadas depois, o caso Varginha ainda permanece envolto em mistério. A cidade se tornou um marco para a ufologia mundial,
recebendo visitantes interessados no fenômeno e sediando eventos sobre o tema. Apesar do tempo, o episódio ainda deixa uma pergunta no ar: o que realmente aconteceu em Varginha naquele verão de 1996? Se o que as testemunhas dizem é verdade ou não, ninguém pode negar que essa história se tornou um dos maiores enigmas da história moderna, fascinando gerações e mantendo viva a chama do desconhecido. O caso da Ilha de Colares, ocorrido entre 1977 e 1978 no estado do Pará, Brasil, é um dos eventos ufológicos mais impressionantes e detalhados já registrados, marcado por relatos de avistamentos, encontros aterrorizantes e até mesmo ataques atribuídos a objetos voadores não identificados. Esse caso transformou uma pacata ilha em um cenário de medo e mistério. O que se segue é o relato detalhado de um dos eventos mais perturbadores da ufologia brasileira. Tudo começou em agosto de 1977, quando moradores da Ilha de Colares, situada na Baía do Marajó, começaram a relatar luzes estranhas no céu. Essas luzes, descritas como esferas brilhantes que mudavam de cor e tamanho, surgiam principalmente à noite, flutuando silenciosamente sobre as árvores ou sobrevoando as casas. Inicialmente, as pessoas acreditavam que poderiam ser aviões ou fenômenos naturais, mas os eventos rapidamente tomaram um rumo mais sombrio. As luzes começaram a se aproximar dos moradores e logo surgiram os primeiros relatos de ataques. As vítimas descreveram que as luzes lançavam feixes de energia que causavam queimaduras na pele, marcas avermelhadas e uma estranha sensação de fraqueza. Algumas pessoas disseram ter sentido como se sua energia fosse drenada, ficando exaustas e com sintomas semelhantes à anemia. O fenômeno foi apelidado pelos locais de chupa-chupa, em referência à sensação de sucção relatada pelas vítimas. Uma das testemunhas mais marcantes foi um pescador local, José Rufino, que afirmou ter sido atacado enquanto dormia em sua rede ao ar livre. Ele descreveu uma luz intensa que o paralisou completamente. A luz atingiu seu peito, e ele sentiu uma dor insuportável, como se estivesse sendo queimado por dentro. Quando conseguiu se mover, percebeu marcas redondas na pele e uma fraqueza tão grande que mal conseguia ficar em pé. Ele precisou de semanas para se recuperar. Os ataques tornaram-se tão frequentes que muitos moradores começaram a abandonar a ilha. Famílias inteiras deixaram suas casas, temendo que fossem as próximas vítimas. Aqueles que permaneciam na ilha tomavam medidas desesperadas, cobriam as janelas com folhas de bananeira, acendiam fogueiras para espantar as luzes e até mesmo realizavam rezas coletivas. O medo tomou conta da comunidade, transformando as noites em momentos de puro terror. A situação chamou a atenção das autoridades locais, que decidiram investigar o que estava acontecendo. A Força Aérea Brasileira enviou uma equipe ao local como parte da Operação Prato, uma missão oficial para investigar os fenômenos relatados. Liderada pelo capitão Wirangê Holanda, a equipe registrou depoimentos, fotografias e até filmagens dos objetos voadores. Segundo os relatos da operação, os militares também presenciaram as luzes no céu e os registros oficiais indicam que algo extraordinário realmente estava acontecendo. O capitão Wirangê Holanda tornou-se uma figura central no caso. Ele relatou que, durante a operação, avistou diversas luzes no céu, algumas delas realizando movimentos que desafiavam as leis da física. Ele também afirmou que os objetos pareciam inteligentes, reagindo à presença dos militares e se afastando quando perseguidos. Em uma entrevista anos depois, Holanda revelou detalhes assustadores, afirmando que acreditava que os objetos estavam coletando energia das pessoas e que as intenções dessas entidades eram desconhecidas. Os documentos oficiais da Operação Prato, liberados parcialmente décadas depois, confirmaram que a Força Aérea Brasileira havia registrado mais de 300 avistamentos na região e que os militares consideravam o caso sério. Contudo, a operação foi abruptamente encerrada em 1978 e muitas perguntas ficaram sem resposta. Algumas teorias sugerem que pressões externas, possivelmente de governos estrangeiros, levaram ao encerramento da investigação. Após o encerramento da Operação Prato, os fenômenos começaram a diminuir gradualmente. No entanto,
os traumas permaneceram. Muitos moradores nunca mais voltaram para a ilha, enquanto outros viveram o resto de suas vidas com medo das luzes retornarem. Em 1997, o capitão Wirage Holanda foi encontrado morto em sua casa, em circunstâncias que alguns consideram suspeitas, alimentando ainda mais o mistério em torno do caso. Até hoje, o caso da Ilha de Colares continua a intrigar pesquisadores e ufólogos de todo o mundo. As evidências documentadas, os relatos consistentes das testemunhas e a misteriosa interferência das autoridades tornam esse evento um dos mais bem documentados da história da ufologia. Apesar das investigações e teorias, uma pergunta permanece sem resposta: o que realmente aconteceu na Ilha de Colares durante aqueles meses de terror? Esse caso, repleto de detalhes assustadores e inexplicáveis, ecoa na memória dos envolvidos e nas páginas dos estudos sobre o fenômeno UFO, sendo até hoje um dos mistérios mais sombrios já registrados no Brasil. O caso Antônio Vilas Boas, ocorrido em outubro de 1957 no estado de Minas Gerais, Brasil, é um dos relatos de abdução alienígena mais famosos e controversos da história da ufologia mundial. Contado pelo próprio protagonista, esse caso oferece detalhes impressionantes de uma experiência que mistura mistério, medo e fenômenos inexplicáveis. Antônio Vilas Boas era um jovem agricultor de 23 anos que trabalhava nas terras de sua família em São Francisco de Sales, uma pequena cidade rural. Na época, ele levava uma vida simples e rotineira, sem grandes acontecimentos. No entanto, uma noite de outubro mudaria completamente sua percepção de realidade. Tudo começou quando Vilas Boas decidiu trabalhar no campo durante a madrugada para evitar o calor escaldante do dia. Ele estava com seu trator quando percebeu uma luz brilhante no céu, como se fosse uma estrela muito intensa. A princípio, ignorou, achando que poderia ser um avião ou algum outro fenômeno natural. Mas, à medida que os minutos passavam, a luz parecia se aproximar, ficando cada vez maior e mais intensa. Sem aviso, o objeto luminoso desceu rapidamente e pousou no campo próximo. Vilas Boas descreveu o objeto como uma espécie de nave em formato oval, com uma cúpula giratória no topo e luzes pulsantes ao redor. Ele ficou paralisado por alguns segundos, observando aquilo com um misto de curiosidade e medo. Mas quando percebeu que estava sendo observado por figuras saindo da nave, o pânico tomou conta. Dessas figuras, 4 humanoides surgiram, todos vestidos com roupas justas e capacetes que cobriam suas cabeças. Tinham cerca de 1,50 metros de altura, olhos pequenos e puxados, e suas expressões eram frias e calculistas. Antes que Vilas Boas pudesse reagir, eles avançaram em sua direção. Antônio tentou fugir, mas foi rapidamente imobilizado e levado à força para dentro da nave. O interior da nave era iluminado por uma luz branca intensa, e o ar tinha um cheiro estranho, metálico, que incomodava suas narinas. Ele foi conduzido por um corredor até uma sala onde realizaram o que ele descreveu como exames médicos. Os seres removeram suas roupas e o deitaram em uma cama metálica. Em seguida, começaram a passar uma espécie de líquido em todo o seu corpo, usando instrumentos que ele nunca tinha visto antes. O que aconteceu a seguir foi ainda mais perturbador. Em um momento, Vilas Boas percebeu que estava sozinho na sala. Poucos minutos depois, uma porta se abriu e uma figura feminina entrou. Ela tinha feições humanas, mas com algumas diferenças marcantes. Os olhos eram maiores, a pele era extremamente pálida e os cabelos brancos e lisos caíam sobre os ombros. Apesar de sua aparência exótica, a mulher exalava uma estranha sensualidade. Antônio relatou que foi forçado a ter relações sexuais com essa entidade. Ele descreveu o ato como estranho e desconfortável, mas sentiu que ela estava no controle de toda a situação. A mulher nunca falou, mas emitiu sons guturais que ele não conseguia entender. Quando o encontro terminou, ela apontou para o próprio abdômen e depois para o céu, como se estivesse indicando que algo dela seria levado para outro lugar, algo que Vilas Boas interpretou como uma referência a uma gravidez. Após esse episódio, ele foi levado de volta para o campo onde havia sido abduzido. Quando saiu da nave, ela subiu silenciosamente ao céu e desapareceu na escuridão da noite. Antônio voltou para casa desorientado, com dores no corpo e marcas visíveis, como hematomas e uma pequena queimadura no braço. Nos dias seguintes,
Vilas-Boas começou a sentir sintomas estranhos. Ele relatou cansaço extremo, dores de cabeça constantes e náuseas. Além disso, pequenas feridas apareceram em seu corpo e ele se queixava de uma irritação na pele que parecia irradiar calor. Preocupado, ele procurou um médico em Uberlândia, que documentou os sintomas e sugeriu que ele poderia ter sido exposto a algum tipo de radiação. O caso ganhou notoriedade em 1958, quando o professor e ufólogo Olavo Fontes, associado à Unicap, Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, entrevistou Vilas-Boas e registrou seu relato. Fontes considerou o caso como um dos mais consistentes e bem detalhados de abdução alienígena. Antônio Vilas-Boas manteve sua versão da história até o fim de sua vida. Apesar de ter enfrentado ceticismo e ridicularização, ele nunca tentou lucrar com o caso ou mudar os detalhes do relato, o que muitos consideram um indicativo de sua sinceridade. Ele também apresentou marcas físicas e psicológicas que intrigaram médicos e pesquisadores da época. Hoje, o caso Vilas-Boas é amplamente estudado como um dos primeiros relatos detalhados de abdução alienígena no mundo. Ele não apenas levantou questões sobre a existência de vida extraterrestre, mas também abriu discussões sobre os possíveis motivos por trás de tais encontros. Até hoje, o caso permanece sem explicação definitiva, mas continua a inspirar debates e a fascinar estudiosos e curiosos ao redor do mundo. Seria esse um contato real com seres de outro planeta, ou um dos primeiros exemplos documentados de um fenômeno psicológico complexo? A verdade, como muitas vezes acontece na ufologia, permanece envolta em mistério. Esta história, repleta de mistério, acobertamentos e evidências desconcertantes, começa em julho de 1947, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Tudo começou quando um fazendeiro chamado Mac Brazel encontrou destroços estranhos em sua propriedade, localizada nos arredores da cidade de Roswell. Entre os restos estavam pedaços de metal que eram excepcionalmente leves, mas praticamente indestrutíveis, e outros materiais que pareciam impossíveis de serem criados com a tecnologia da época. Confuso com o achado, Brazel entrou em contato com o xerife local, que, por sua vez, acionou a base militar de Roswell. Os militares chegaram rapidamente ao local, em um movimento que parecia desproporcional para um simples balão meteorológico, isolaram a área e confiscaram os destroços. Poucos dias depois, o 8º Grupo de Bombardeiros da Base Aérea de Roswell emitiu um comunicado à imprensa, alegando que haviam recuperado um disco voador. A notícia rapidamente tomou os jornais, gerando frenesi em todo o país. No entanto, em menos de 24 horas, a narrativa mudou. O exército reverteu sua declaração inicial, afirmando que o objeto era, na verdade, um balão meteorológico. Fotografias foram divulgadas mostrando oficiais militares posando com os supostos destroços, que agora pareciam ordinários e sem qualquer característica extraordinária. Para muitos, essa mudança abrupta foi um sinal claro de um acobertamento. Relatos de testemunhas começaram a surgir. Vizinhos da área onde os destroços foram encontrados afirmaram ter visto objetos estranhos no céu, luzes incomuns e até corpos que não pareciam humanos sendo transportados pela área militar. Uma das testemunhas mais notáveis foi o Major Jesse Marcel, oficial de inteligência da base, que anos depois declarou que os destroços que ele havia manuseado não eram de um balão, mas de algo completamente desconhecido. Marcel descreveu os materiais com detalhes: pedaços de um metal finíssimo, mas impossível de dobrar ou amassar, hastes que pareciam ser feitas de um material semelhante a plástico, cobertas com símbolos estranhos que lembravam hieróglifos. Ele acreditava firmemente que aquilo era de origem extraterrestre. Outra testemunha importante foi Glenn Dennis, um agente funerário local, que afirmou ter recebido ligações de militares pedindo pequenos caixões herméticos e perguntando sobre como preservar corpos em decomposição. Dennis também alegou ter conversado com uma enfermeira da base que afirmou ter visto corpos estranhos sendo examinados em uma sala restrita. Segundo ela, os corpos tinham cabeças desproporcionalmente grandes, olhos oblíquos e membros finos. Poucos dias depois, essa enfermeira desapareceu sem deixar vestígios. Em 1994,
Quase 5 décadas após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório oficial alegando que o objeto recuperado em Roswell fazia parte de um programa ultra-secreto chamado Projeto Mogul, que utilizava balões equipados com dispositivos de escuta para monitorar testes nucleares soviéticos. No entanto, essa explicação levantou ainda mais dúvidas. Por que um simples balão exigiria tanto sigilo? E como explicavam os relatos de corpos e os materiais estranhos encontrados? Teorias conspiratórias floresceram. Algumas sugeriam que o governo dos Estados Unidos havia recuperado uma nave alienígena e seus tripulantes, utilizando a tecnologia para impulsionar avanços secretos em áreas como aeronáutica e comunicação. Outras teorias iam além, afirmando que o incidente de Roswell foi apenas o começo de uma colaboração contínua entre governos e seres extraterrestres. O caso Roswell permanece até hoje como um dos mistérios mais discutidos na ufologia. Centenas de livros, documentários e investigações foram feitos, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. O que aconteceu naquela noite em 1947? O governo escondeu algo extraordinário? Ou foi tudo um mal-entendido amplificado por teorias conspiratórias? Seja qual for a verdade, o caso mudou para sempre a maneira como o mundo vê o fenômeno UFO, despertando uma curiosidade universal sobre o que pode estar escondido além das estrelas. No começo, era apenas uma noite comum no Arizona, sob um céu estrelado que parecia infinito. Travis Walton e seus colegas lenhadores estavam terminando mais um dia de trabalho exaustivo na Floresta Nacional de Sigreaves. O cansaço pairava no ar, mas havia também uma certa leveza, típica de quem acabava de concluir um dia produtivo. Todos estavam no caminhão de Mike Rogers, prontos para voltar para casa. Enquanto o veículo avançava pelas estradas escuras e sinuosas, algo inusitado chamou a atenção do grupo. Entre as árvores, uma luz brilhante dançava, dourada e pulsante, como uma chama viva. Não era comum ver algo assim, e o silêncio tomou conta do caminhão. Mike desacelerou, e todos começaram a trocar olhares de incerteza. "Vocês estão vendo isso?" perguntou um dos homens, sua voz baixa, quase inaudível. Era impossível ignorar. A luz parecia vir de algo muito maior. Quando o caminhão finalmente parou, Travis foi o primeiro a sair. Havia algo em sua curiosidade que parecia insaciável. Ele não pensou duas vezes antes de caminhar em direção à luz, ignorando os gritos dos colegas que o alertavam para não se aproximar. Entre as árvores, ele se deparou com algo que parecia saído de um sonho, ou talvez de um pesadelo. Um grande disco metálico pairava no ar, flutuando silenciosamente, como se desafiando as leis da gravidade. O objeto brilhava com uma aura azulada, quase hipnotizante. Travis ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar. De repente, um som agudo cortou o ar e uma luz azul intensa saiu do disco, atingindo Travis diretamente no peito. Ele foi lançado para trás, como uma folha ao vento, e caiu no chão. O impacto foi tão forte que seus colegas, ainda no caminhão, pensaram que ele estava morto. Apavorados, aceleraram o veículo e fugiram, deixando Travis para trás. O que aconteceu a seguir é um enigma que desafia qualquer explicação lógica. Quando Travis recobrou a consciência, ele não estava mais na floresta. Estava deitado em uma superfície metálica, fria como gelo. A sala ao seu redor era iluminada por uma luz suave que parecia emanar das paredes. Ele tentou se mover, mas seu corpo estava pesado, quase como se estivesse preso. Foi então que viu as figuras. Pequenas, com pouco mais de 1 metro de altura, elas tinham cabeças desproporcionalmente grandes e olhos negros profundos que pareciam atravessar sua alma. Travis tentou gritar, mas sua voz não saiu. O terror tomou conta dele. As criaturas se aproximaram, observando-o com curiosidade. Elas não pareciam hostis, mas havia algo profundamente perturbador em sua presença. Quando Travis tentou se levantar, elas recuaram e deixaram a sala. Ele ficou sozinho, o som de sua respiração ecoando no ambiente. Pouco tempo depois, outro grupo entrou. Estes eram diferentes.
Altos, com aparência quase humana, tinham pele pálida e cabelos loiros. Usavam roupas prateadas que brilhavam sob a luz da sala. Um deles gesticulou para que Travis o seguisse. Ainda que relutante, ele se viu incapaz de desobedecer. Foi levado a uma sala maior, onde um estranho dispositivo ocupava o centro. Parecia uma cadeira, rodeada por instrumentos que ele não conseguia identificar. Sem dizer uma palavra, os seres o colocaram na cadeira e ajustaram algo parecido com uma máscara em seu rosto. Travis tentou resistir, mas a exaustão o dominou e a escuridão tomou conta novamente. Quando acordou, estava deitado na beira de uma estrada. O frio da noite o envolvia e o céu estrelado do Arizona parecia distante, quase irreal. Ele olhou ao redor, confuso e desorientado, até que viu o objeto voador desaparecendo no horizonte, rápido como um raio. Com dificuldade, Travis conseguiu chegar a uma cidade próxima, onde encontrou ajuda. O que ele não sabia era que haviam se passado 5 dias desde o momento em que fora abduzido. Durante esse tempo, seus colegas haviam relatado seu desaparecimento e enfrentado acusações de assassinato. Ao contar sua história, Travis enfrentou tanto ceticismo quanto apoio. Testes de polígrafo, entrevistas e investigações não conseguiram comprovar nem refutar sua experiência. Para ele, no entanto, tudo era real demais. Hoje, as memórias daquela noite ainda o perseguem. O que aconteceu dentro daquela nave? Quem eram aquelas criaturas? Travis talvez nunca tenha todas as respostas, mas uma coisa é certa. Naquela noite, ele teve um vislumbre de algo que está muito além da compreensão humana.